Felicidade plena. Como alcançá-la? Capítulo 10. O conhecimento de Deus. Deus procura revelar-se a nós de muitas maneiras, através das quais nos põe em comunhão com Ele. A natureza fala sem cessar aos nossos sentidos. O coração aberto é impressionado com o amor e a glória de Deus manifestados nas suas obras. O ouvido atento ouve e compreende as comunicações de Deus por meio da natureza. Os campos verdejantes, as árvores altaneiras, os botões e as flores, a nuvem que passa, a chuva, o sussurro das águas do riacho, as glórias do firmamento, tudo nos fala ao coração, convidando-nos a conhecer mais daquele que os criou. O Salvador extraía suas maravilhosas lições das coisas da natureza. As árvores, os pássaros, as flores dos vales, as colinas, os lagos, o belo firmamento, assim como os incidentes e o ambiente da vida diária. Tudo ele ligava às palavras de verdade, para que suas lições fossem muitas vezes trazidas à memória, mesmo em meio aos envolventes cuidados da trabalhosa vida humana. Deus deseja que seus filhos apreciem as suas obras e se alegrem na simples e serena beleza que adornou o nosso lar terrestre. Ele ama o belo e, acima de tudo, que é exteriormente atraente. Ama a beleza de caráter. Deseja que cultivemos a pureza e a simplicidade como os silenciosos encantos das flores. Se apenas estivermos atentos às obras de Deus, nos ensinarão preciosas lições de obediência e confiança. Desde as estrelas, que em seu trajeto pelos espaços percorrem séculos após séculos a rota invisível que lhes é designada, até o minúsculo átomo, todas as coisas da natureza obedecem à vontade do Criador. E Deus cuida de tudo, sustentando todas as coisas que Ele criou. Aquele que mantém os incontáveis mundos através da imensidão do universo, ao mesmo tempo atende às necessidades do pequeno pardal que, confiante, solta o seu humilde gorjeio. O Pai Celeste observa com ternura cada um de seus filhos, quando sai para o seu trabalho diário, assim como quando se entregam à oração, quando repousam à noite e quando se levantam pela manhã, quando o rico se banqueteia em seu palácio ou quando o pobre se reúne seus filhos em torno da mesa escassa. Nenhuma lágrima é derramada sem que Deus saiba. Não há sorriso que Ele não perceba. Se apenas acreditássemos nisso completamente, todas as ansiedades inúteis desapareceriam. Nossa vida não estaria tão cheia de decepções como agora, pois todas as coisas, grandes ou pequenas, seriam confiadas às mãos de Deus, que não se atrapalha com a multiplicidade dos encargos, nem é dominado por seu peso. Poderíamos encontrar a tranquilidade que muitos têm deixado de desfrutar por muito tempo. Enquanto aprecia as belezas da terra, pense no mundo futuro, o qual não conhecerá jamais a mancha do pecado e morte, onde a face da natureza não mais terá as sombras da maldição. Imagine-se no lar dos remidos e lembre-se de que ele será mais glorioso do que a mais brilhante imaginação pode pintar. Nos variados dons de Deus que a natureza apresenta, só conseguimos ter um pálido reflexo de sua glória. Está escrito: o que ninguém viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer. E isso foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Poetas e naturalistas têm muito o que dizer acerca da natureza, mas é o cristão quem mais sabe apreciar as belezas da natureza. Portanto, reconhece a obra de seu Pai,
seu Criador, percebendo seu amor em cada flor, arbusto ou árvore. Ninguém pode apreciar plenamente o significado de montes e vales, rios e lagos, se não os vê como uma expressão de amor que Deus demonstra aos seus filhos. Deus nos fala por meio das ações de sua providência e pela influência de seu Espírito sobre o coração. No ambiente em que vivemos, nas circunstâncias que nos rodeiam, nas mudanças que diariamente ocorrem ao nosso redor, podemos encontrar preciosas lições, desde que nosso coração esteja aberto para observá-las. O salmista, descrevendo a obra da providência de Deus, diz: a terra está cheia do seu amor. Salmos capítulo 33, verso 5. Se você é sábio, pense nessas coisas e procure compreender o amor do Deus eterno. Salmos 107, verso 43. Deus nos fala através de sua palavra. Nela encontramos em linhas mais claras a revelação de seu caráter, de sua forma de tratar com os homens e da grande obra de redenção. Ela nos revela a história de patriarcas, profetas e outros homens santos da antiguidade. Eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Tiago capítulo 5, verso 17. Vemos como lutavam com problemas iguais aos nossos, como também caíam em tentações e, contudo, de novo se animavam e venciam pela graça de Deus. Considerando esses exemplos, ficamos animados em nossas lutas por conseguir a justiça. Ao lermos acerca das preciosas experiências que lhe foram concedidas, da luz, amor e bênção que desfrutaram, e da obra que realizaram pela graça que lhes foi dada, o mesmo Espírito que os inspirava acende em nosso coração um desejo de santa imitação e a vontade de ser semelhantes a eles no caráter, de andar com Deus como eles andaram. Disse Jesus acerca das Escrituras do Antigo Testamento: e quanto mais é isto verdade de novo, são elas mesmas que falam a respeito de mim. João capítulo 5, verso 39. Do Redentor, daquele em que se centralizam nossas esperanças de vida eterna. Sim, a Bíblia toda fala de Cristo, desde o primeiro relatório da criação, pois nada do que existe foi feito sem Ele. Até a promessa final: eu venho logo. Lemos acerca de suas obras e ouvimos a sua voz. Se você deseja familiarizar-se com o Salvador, estude as Santas Escrituras. Encha todo o coração com as palavras de Deus. Elas são a água viva que podem saciar a sede ardente. São o pão vivo do céu. Jesus declara: eu afirmo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. João capítulo 6, verso 53. E ele explica essa declaração: as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. João capítulo 6, verso 63. Nosso corpo é formado pelo que comemos e bebemos. Como acontece na vida física, o mesmo ocorre na espiritual. É aquilo em que meditamos que dará força e vigor à nossa natureza espiritual. A redenção é um tema em que os próprios anjos desejam se aprofundar. Será a ciência e o cântico dos remidos através dos séculos infindáveis da eternidade. Não seria ele digno de aplicado estudo agora? A infinita misericórdia e amor de Jesus, o sacrifício feito por Ele em nosso favor, requerem a mais séria e solene reflexão. Devemos demorar o pensamento no caráter de nosso amado Redentor e Intercessor. Devemos meditar na missão daquele que veio salvar seu povo dos pecados. Ao meditarmos nos temas celestiais, nossa fé e amor se fortalecerão e nossas orações serão cada vez mais aceitáveis a Deus. Elas se misturarão cada vez mais a fé e o amor. Serão inteligentes e fervorosas.
haverá maior confiança em Jesus e uma experiência diária e viva em seu poder de salvar perfeitamente a todos os que se chegam a Deus por meio dele. Ao meditarmos na perfeição do Salvador, desejaremos ser transformados por completo e renovados à imagem de sua pureza. Teremos fome e sede de nos tornarmos semelhantes àquele a quem adoramos. Quanto mais os nossos pensamentos se demorarem em Cristo, tanto mais falaremos dele aos outros e o representaremos perante o mundo. A Bíblia não foi escrita unicamente para os entendidos. Ao contrário, destina-se ao povo comum. As grandes verdades indispensáveis para a salvação se acham reveladas com a clareza da luz meridiana, e ninguém errará nem perderá o caminho, a não ser os que seguirem seu próprio juízo, em vez da vontade de Deus claramente revelada. Não devemos aceitar o texto quanto ao que ensina as Escrituras, mas estudar por nós mesmos as palavras de Deus. Se permitirmos que outros pensem por nós, nossas próprias energias e habilidades adquiridas irão se atrofiar. As nobres faculdades do espírito podem, pela falta de exercício sobre temas dignos de concentração, ficar tão debilitadas que perdem a capacidade de entender a profunda significação da palavra de Deus. O entendimento se ampliará se for usado no estudo de assuntos da Bíblia, comparando passagem com passagem e coisas espirituais com coisas espirituais. Não há nada mais apropriado para fortalecer o intelecto do que o estudo das Escrituras. Nenhum outro livro é tão poderoso para elevar os pensamentos e para dar vigor às faculdades como as grandes e enobrecedoras verdades da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, os homens teriam a mente aberta, nobreza de caráter e firmeza de propósito que raramente se vêem hoje. Bem pouco benefício, porém, se tira de uma leitura apressada das Escrituras. É possível ler a Bíblia inteira e ainda assim não reconhecer a beleza ou compreender o sentido profundo e oculto que ela encerra. Uma passagem que se estude até que seu sentido fique claro e sua relação para com o plano de salvação se torne evidente é de maior valor do que a leitura de muitos capítulos, sem ter em vista um propósito definido e sem adquirir nenhuma instrução positiva. Leve a Bíblia consigo. Quando tiver oportunidade, leia, decore as passagens. Mesmo enquanto anda pelas ruas, você pode ler uma passagem e meditar sobre ela, memorizando-a. Não conseguiremos sabedoria sem fervorosa atenção e estudo, acompanhado de oração. Algumas partes das Escrituras são efetivamente tão claras que não podem ser mal compreendidas, mas há outras cujo sentido não está na superfície, de modo que possa ser entendido num estudo rápido. É preciso comparar passagem com passagem, investigar e refletir sobre o assunto com oração, e esse assunto será ricamente compensado. E esse estudo será ricamente compensado. Como o garimpeiro descobre veios do precioso metal sobre a superfície da terra, assim aquele que com perseverança busca a palavra de Deus, como quem procura um tesouro escondido, encontrará verdades do mais alto valor, as quais se acham ocultas às vistas daquele que investiga de modo descuidadoso. As palavras inspiradas, meditadas no coração, serão como torrentes que fluem do manancial da vida. A Bíblia nunca deve ser estudada sem oração. Antes de abrir as suas páginas, devemos pedir a iluminação do Espírito Santo, que nos será dada. Quando Natanael veio a Jesus, o Salvador exclamou: "Vejam, aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero." Natanael perguntou:
de onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu: Antes de Filipe o chamar, eu já tinha visto você sentado debaixo da figueira. Jesus nos verá também nos lugares secretos de oração, se dele buscarmos a luz para saber qual a verdade. Anjos do mundo da luz assistirão àqueles que, com humildade, buscarem orientação divina. O Espírito Santo exalta e glorifica o Salvador. Sua missão é apresentar a Cristo a pureza de sua justiça e a grande salvação que por ele nos pertence. Jesus disse: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e eu vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo é o único mestre eficaz na verdade. O Espírito Santo é o único mestre eficaz da verdade divina. Quanto não deve Deus ter amado o ser humano para que desse o seu Filho para morrer por ele e designasse o seu Espírito para ser seu mestre e constante guia.